Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Greencast. E hoje a gente está na terceira temporada, quinto episódio, e nós vamos falar sobre um tema muito bacana, que é por que você treina e não vê resultados, né? Ajuste na alimentação, treino, rotina, o que vai fazer a diferença para que você tenha um resultado bacana com relação à tua busca aí pelo teu objetivo. Antes de começar o episódio, eu queria agradecer aqui a parceria que a gente tem com o RubyX Studio, que é o estúdio que proporciona aqui esse ambiente para que a gente possa fazer as nossas gravações. Então você que é profissional da saúde, que é produtor de conteúdo e tem interesse de um espaço mais voltado para isso, entre em contato com o RubyX Studio, que aqui vocês vão ter todo o suporte para gravar os conteúdos de vocês. Então vamos começar o episódio apresentando os nossos convidados, né? Começando aqui, quem está do meu lado, que é o Emanuel. Emanuel Arraes, ele é profissional da área da saúde e dos negócios, tem formação em educação física, especialista em gestão estratégica de negócios, mestrando em treinamento desportivo. É sócio, diretor da Academia Personal Care e atua como gerente de negócios no Grupo Velas. Seja bem-vindo, Emanuel. Obrigado, Tom, pelo convite. Eu já participei de alguns podcasts e eu acho que a gente tem que falar bastante, principalmente sobre essa temática de hoje, quebrar ali alguns paradigmas, tirar algumas caraminholas da cabeça do pessoal. Eu acho que faz muito sentido e os convidados também, agradeço a presença, a participação de todo mundo. Acho que vai ser um encontro bem legal. Bacana. Quem está com a gente também aqui hoje é a Lara Nóbrega. A Lara, que é nutricionista clínica já há 10 anos, especialista em emagrecimento, focado no público feminino. Depois de atender de milhares de mulheres em consultórios, né? Ela percebeu que o maior ganho delas não era apenas na perda de peso, mas também na recuperação da autoestima. Então, seja bem-vinda, Lara. Obrigada, Tom. Obrigada, gente. Estou empolgada. Hoje é o meu primeiro podcast. Estou muito feliz com o convite. Com certeza vai ser uma troca bem bacana. Legal, obrigado. E por último, aqui na minha frente está a Clara. Clara que já veio, né? Já teve uma participação numa temporada anterior. Clara que tem 21 anos, é uma ex-obesa mórbida, né? Ela que tem uma trajetória bem bacana com relação a essa mudança de hábitos e mudança realmente comportamental, que refletiu no físico, né? Teve uma depressão extrema, né, dentro desse processo, então ela vai poder contar um pouquinho da trajetória dela. Hoje ela já está bem habituada a esse novo estilo de vida, né? Tanto com relação à alimentação, a treinos, começou a correr, né? Já está aí se preparando para a meia maratona, então ela vai poder contar um pouquinho também da história dela, que eu acho que é muito legal a gente trazer cases, né? E ver como é que foi esse processo de transformação. Então, pessoal, para a gente começar sobre esse tema, por que as pessoas não conseguem ter resultado, né? Quando a gente para analisar, a gente sabe que, contextualizando um pouco, né? Que o tripé, para que a pessoa tenha qualquer tipo de resultado, está relacionado ao treino, à alimentação e ao descanso adequado. E quando a gente fala de descanso adequado, a gente está falando do sono, né? Das esferas que compõem a recuperação e não o descanso entre os treinos, entre as séries somente. Então é importante entender que é trivial esses 3 pontos. Mas será que é só isso, né? Será que tem coisas que estão além desses 3 fatores que vão gerar uma influência nesse resultado? Então, hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre isso, e aí eu queria começar falando primeiro com a Clara, né? Como é que foi esse teu processo de emagrecimento, né? E se teve, né? Primeira pergunta, se teve, no teu caso, aquela frustração de achar que está fazendo tudo certo e não perceber os resultados acontecendo. Teve. Eu fiz a cirurgia bariátrica e para eu fazer essa cirurgia, eu tive que treinar uns 3 meses antes, que eu tive que perder um peso. E aí, eu fiz a cirurgia e eu pensei que era uma cirurgia plástica, né? Que eu ia fazer e eu ia sair de lá magra, o que não aconteceu, obviamente. E aí eu percebi que eu tinha removido uma parte do meu estômago, eu estava cada vez mais emagrecendo, porém, quando chegou num ponto que eu tinha emagrecido uns 25 quilos, eu falei, mas o meu corpo, não, assim, não tá bem. E a média de emagrecimento era 25, 30 quilos, mas eu falei, isso daqui não sou eu, né? Porque eu engordei 60 quilos em um ano. E aí, quando eu fui emagrecer, eu tinha perdido ainda metade, eu ainda não estava nem na metade do meu peso. Eu ainda estava com 90 e poucos quilos. E aí eu fui falar com o meu cirurgião, fui falar com profissionais e eu falei, isso não é algo que eu quero, não é esse corpo que eu quero. E falou, agora depende só de você.
o resultado da cirurgia já foi feito. Essa percentual, por isso que muitas pessoas falam, nossa, você realmente fez? Eu falei, gente. E a minha cicatriz, ela é muito pequena. E aí as pessoas ficam, meu Deus, mostra. Eu falo, meu Deus, não tem marca mais. É só um relevo que você consegue tocar. E assim, o que mais me frustrou em relação a profissionais e tudo mais, é porque eu fui a alguns nutricionistas e eu decidi, depois da cirurgia, que eu não consumiria mais açúcar. Eu mesma decidi, fiz até uma promessa, porque eu tinha uma compulsão muito forte mesmo. Eu falei, eu vou ficar pelo menos uns 5 anos sem consumir açúcar. Eu não vou querer isso na minha vida, eu vou querer controlar o meu mental, porque assim, eu fui em algumas e insistiam, não, come um pedaço, come um pouquinho, não faz mal, come um som de valsa, come isso, come aquilo. E eu falava assim, gente, eu sei que eu não sou capaz de comer um. Eu sei que eu não sou capaz de comer um pedaço, então eu prefiro não comer. Entendeu? E aí eu fui Para você é mais substituindo. fácil abolir total do que Sim. fazer esse controle Porque de para uma quantidade. pessoa que já teve compulsão, as pessoas que já tiveram compulsão vão entender o que eu tô falando. Para uma pessoa que já teve compulsão, um pouquinho é muito perigoso. Entendeu? Porque dependendo do estresse, dependendo do cansaço, dependendo da sua emoção ali, você desconta na comida, como eu já fiz muito quando eu tava engordando. E aí hoje eu troquei o meu vício, né? Quando eu estou estressada, quando eu estou ansiosa, eu pego e corro, eu pego e treino, eu pego e vou pro fit dance, vou para um canto que eu consiga cansar um pouco o corpo e a mente relaxa. Até que eu posto assim, onde o corpo cansa e a mente relaxa. As pessoas não entendem, mas realmente para mim faz total sentido isso. Legal. Lara, pegando o depoimento dela, como é que é esse processo, né? Para as pessoas que você já acompanhou e acompanha, por que isso acontece, né? Por que existe esse desafio? Eu sei que não existe uma regra, né? Cada pessoa tem a sua individualidade, mas é comum esse tipo de situação em mulheres, por exemplo, que querem emagrecer e tem uma dificuldade com o próprio doce ali para controlar. Fala um pouquinho das tuas experiências clínicas com relação a isso. Eu acho que a gente, mulher, né, a gente tem essa predileção aumentada pelo doce, principalmente pelas oscilações hormonais que a gente passa ao longo do mês. Principalmente TPM, né? Exatamente, onde a gente tem uma queda da produção de serotonina. E o doce, gente, assim, quanto mais a gente come, mais a gente quer, né? Vira um ciclo que se retroalimenta literalmente. Porque você consome mais açúcar, você tem aquela sensação boa de prazer, de bem-estar, né? Para o corpo é muito satisfatório e aí o teu corpo te pede mais. Ao mesmo tempo que esse açúcar também alimenta as bactérias patógenas do intestino, essa microbiota se altera e no intestino é onde a gente produz 90% de serotonina e 50% de dopamina. Então, com a microbiota desregulada, eu tendo a querer mais e mais doce, né? Então, a gente precisa, de fato, olhar para o comportamento. É uma vontade genuína, fisiológica, né? Eu gosto muito de falar sobre comportamento, porque eu não acredito em um processo de emagrecimento efetivo, duradouro, sólido, se não houver essa mudança de mindset. Mas é importante também a gente entender como é que está o intestino dessa paciente, né? Como é que está a microbiota dela? O que a gente pode fazer para modular essa vontade por doce? Às vezes é uma deficiência também de cromo. Às vezes é uma paciente que restringe tanto ao longo do dia, né? Assim, quero emagrecer, aí corta carboidrato, corta tudo. E o corpo, ele dá um jeito de solicitar essa demanda energética. Então, vem aquela vontade mais compulsiva, mais voraz por doce. Então, assim, é muito comum, mas através, né, do acompanhamento nutricional, eu gosto muito de falar sobre o básico bem feito. Então, assim, uma alimentação equilibrada, baseada em comida de verdade, rica em cores, sabores, texturas, a gente consegue modular isso, né? E principalmente, assim, não restringir, sabe? A restrição, ela pode gerar essa compulsão. Então, assim, no teu caso, para você foi melhor realmente não se expor por um tempo. Mas para algumas mulheres, assim, eu gosto de colocar tipo um pouquinho. Então, é um que você consegue lidar? Pronto, então vai estar calculado um. E às vezes uma estratégia bem bacana, Tom,
optar por coisas unitárias. Então, assim, se você não sabe lidar com a barra, não compre de chocolate. Compra um bombom e tenha um bombom ali. Acabou, acabou, né? Então, você vai precisar Legal, se legal. dirigir até o local para comprar. É Até muito ali a mais vontade difícil. passa. Entendeu? Até ali você desiste, né? Então, assim, por exemplo, Você cria barreiras, né, que vão dificultando. total é tornar o certo fácil e o errado difícil. Então, assim, compra um bombom, né? Ai, Lara, tem um brigadeirinho com uma caixa com 4, né? Que tá bem agora em alta. Não tem como, você não sabe lidar com os 4, não compra os 4. Compra um, deixa aquele um, quando houver uma vontade genuína, se permite, ok. E também uma coisa que eu gosto muito de falar é sobre a atenção plena ao momento. Então, assim, colocou o doce na boca, sinta o sabor desse doce. Porque o prazer, a satisfação só acontece enquanto o alimento está na nossa boca. Depois que a gente engole, acabou. E aí você vai precisar de um outro pedaço, de uma outra garfada, mordida, né? Então, assim, coloca o doce na pontinha da língua, deixa derreter, é onde a gente tem as papilas gustativas que sentem o sabor doce, né? Então, se permita sentir e ter uma sensação prolongada de prazer para que você não precise de uma quantidade muito grande. Legal. Uma coisa que você falou, de tudo que você falou aí, muita coisa interessante, mas teve uma coisa que me marcou, assim, que eu acho que é importante, que está relacionado ao tema, é que as pessoas relacionam muito a não conseguir o resultado, a pessoa não tem a motivação, a pessoa não está determinada, porque a pessoa foi fraca de cabeça e não conseguiu. E muitas vezes é um fator da própria microbiota, dos próprios hormônios que estão Deficiências desequilibrados, nutricionais. deficiências nutricionais. Então, às vezes, não é só força de vontade. A gente diz, não, eu não sou capaz. E tem pessoas, gente, eu tô há muito tempo também no mercado, desde 2007, pelo menos, trabalhando dentro desse segmento, e é muito comum a gente ver as pessoas, não, isso não é para mim. A nossa área, educação física, a nutrição, que tem que andar de mãos dadas, tem que ter esse cuidado, porque tem pessoas que desistem porque ela fala, não, isso aqui não é para mim, você gordo mesmo acabou. Por quê? Porque na primeira tentativa, na segunda tentativa, não teve um suporte de orientar, né, mostrar que vai muito além da força de vontade, né? Tem fatores que precisa de exames clínicos para poder detalhar e entender de fato o que está atrapalhando para que a pessoa consiga ter o resultado. Então, muitas vezes não é que você tentou, não conseguiu, não é para você, porque de fato você não descobriu o que está te atrapalhando, né? E muitas vezes necessita de um exame clínico mais detalhado, né? De uma consulta não só de uma conversa, mas de dados, realmente de laudos, para que a gente consiga identificar e dar o segmento, né? O tratamento adequado para aquela pessoa. Então você que está aí, que já desistiu, acha que não é para você mudar realmente a tua vida, repense, talvez procure um acompanhamento mais detalhado para que você consiga de fato chegar no teu resultado, chegar no teu Só objetivo. um adentro. Eu lembro de um caso de uma seguidora que falou comigo e eu posto todos os dias sobre como era, como foi o processo e como é. Porque eu falo que eu ainda tô no começo. Já tem 2 anos. Eu ainda tô começando, eu não tô nem perto de onde eu quero chegar. E aí teve uma seguidora que falou que se identificava muito, bastante com o meu processo. Falou que se sentia mal, que estava triste, estava cansada, não conseguia sair da cama, não sei o quê. E pensou que estava com depressão também. E quando ela foi ao psiquiatra, eu achei sensacional. O psiquiatra, ao invés de passar inúmeros remédios e ansiolíticos e tudo mais, ele passou um exame de sangue. E aí percebeu que ela estava com uma queda enorme de vitaminas, vitamina D, todas as Complexo B. vitaminas. E aí era isso. E quando ela fez a reposição, fez na veia, inclusive, pra dar um up, ela falou, claro, mudou totalmente. Às vezes a gente pensa que tô doente, tô depressiva, tô isso e aquilo, e às vezes não, é só uma falta de vitamina, tô cansada. Às vezes não é só o sono que não tá regulado, o cortisol que está alto. Às vezes a gente tem que olhar muito pra dentro do corpo pra entender o que tá acontecendo, porque hoje em dia todo mundo fala, eu tô com isso, tô com aquilo, mas não vai atrás do real motivo pra saber o que é que aconteceu, por que que meu corpo tá reagindo assim. E aí, pegando o gancho aqui, já puxando para Manuel, a gente está falando, lógico, de emagrecimento aqui, mas não é só disso que a gente vai falar hoje, mas é porque é o tema mais relevante. Eu acho que grande parte das pessoas que buscam tanto nutrição quanto a academia estão buscando de fato emagrecer, grande maioria, né? A gente sabe disso. Mas, Manuel, nesse processo, né, de mudança de hábitos, você que tem acompanhado, já está há muito tempo também no mercado, já
teve a oportunidade de acompanhar muitas pessoas, por que que é tão difícil? E quando a gente fala de treino, aspecto do treino, a gente sabe que para emagrecer não precisa treinar. Se a gente for levar ao pé da letra, o processo de emagrecimento ele não tem relação direta com o treino. A pessoa, se ela fizer déficit calórico, com a alimentação ela vai emagrecer. Só que o treinamento tem uma função determinante nesse processo. Eu queria que você falasse um pouquinho, Manuel, pra gente, onde que entra o treino, qual é a relevância que ele tem para que as pessoas estão buscando esse processo de mudança de hábito e mudança física. Bom, eu gostei muito quando você já tocou no ponto que o treino ele não vai ser o principal responsável, principalmente no processo de emagrecimento. Eu acho que esse mito ele já deve ter acabado aí na cabeça das pessoas. Mas eu costumo dizer que o exercício ele entra principalmente na minha avaliação como componente de mudança de hábito prioritário, porque é aquilo que vai te buscar e te puxar todo dia para realizar aquela atividade, para buscar esse comportamento saudável, para buscar esse teu objetivo. E aí o profissional de educação física, que na minha cabeça é alguém que talvez tenha ali uma intervenção mais direta, porque muitas vezes está diariamente com o paciente, com o aluno, e não só o profissional de educação física, mas todo mundo agora tem que buscar algo muito além da sua aplicação técnica mesmo, de uma prescrição, entender a real necessidade daquela pessoa, por que é que ela está buscando aquele objetivo. A gente já falou que todo mundo já tocou no ponto do psicológico, do mental, que é fator primordial para isso. Mas o profissional que consegue aprofundar um pouco mais, entender o que realmente fez com que aquele aluno buscasse esse objetivo, ele vai a fundo. Ele não vai largar ou abandonar ou diminuir o nível de atenção quando aquele aluno não tiver o mesmo resultado. Poxa, não está tendo por isso, vamos investigar aqui, vamos investigar lá. O processo de investigação e de diagnóstico, na minha cabeça, ele é o ponto-chave. Porque muitas vezes você não vai acertar de primeira. Muitas vezes a gente avalia, muitas vezes a gente faz uma prescrição, muitas vezes a gente inicia e não tem o resultado. E a gente precisa reavaliar de novo. Eu costumo dizer que seguir o processo da área da saúde, ele tem que ser exercitado o tempo todo, que é o quê? Avaliar, prescrever, avaliar, diagnosticar, prescrever e reavaliar constantemente aquele teu aluno, aquele teu paciente. Isso vai fazer com que esse resultado venha, isso vai fazer com que você se aproxime mais da realidade daquela pessoa, já que a gente sabe que comportamento e psicológico, cada um tem o seu, e a gente precisa se adaptar a eles, e não eles se adaptar a gente. Isso aí. Falando desse ponto, e aí a relação agora nutrição e treinamento, a gente sabe que dentro desse processo todo de mudança, e as pessoas que não conseguem, né, que é o tema central, que eu não consigo? Eu tô fazendo tudo certo e não consigo. Às vezes a pessoa acha que tá fazendo tudo certo, né? Às vezes a pessoa acha e cria uma verdade que não é a verdade factual, né? Ela criou aquela verdade, não tô fazendo tudo certo. E muitas vezes o que é o fazer certo? Ela acha que uma pequena mudança que ela teve ali vai ter uma relevância direta no resultado e muitas vezes não vai, né? E geralmente quem fala que tá fazendo tudo certo não tá tendo resultado, ou é porque não tá buscando uma ajuda profissional que consiga de fato identificar qual é o fator ali que tá preponderante para que a pessoa não consiga, ou ela tá se sabotando mesmo, né? Acha que não tem consciência. Eu acho que isso é um ponto relevante pra gente falar, que é a consciência do que está fazendo. Na minha experiência prática, com várias pessoas que buscam realmente mudar e não conseguem, e aí vai do que você falou, Manuel, da investigação, as pessoas normalmente elas computam as principais refeições, mas elas não computam muitas vezes a beliscada, porque não tem culpa, é só um pedacinho. E aí quando a pessoa não faz essa autocrítica de fazer essa análise direta, quantas beliscadas ela deu no dia? Quantas vezes ela beliscou, não computou e acha que aquilo é besteira e quando vai ver tem uma relação direta para o processo de calorias diárias que vão influenciar no resultado. E um outro fator, que aí eu queria que vocês comentassem, né, tanto Lara quanto o Emanuel, o fator de disposição, porque se a nutrição não estiver adequada, a pessoa não tem disposição para treinar, a pessoa não consegue ir para academia, né? Então ela já chega num nível que sair de casa e estar na academia é difícil, porque ela não está nutrida, né? E quando a gente fala de nutrição, não estou falando só de calorias, estou falando da qualidade nutricional. Então, qual é a relação que tem também com relação a essa questão de desistir
a alimentação não está adequada para nutrir, né? Porque eu não estou falando só de calorias, estou falando da nutrição, a qualidade dos alimentos que compõem aquela dieta para quem está buscando, por exemplo, a mudança de resultado. Depois que a Lara comentar essa questão do nutrir, eu tenho um outro ponto que ajuda nessa sua colocação, que eu acho que a gente não comentou aqui, que está muito forte atualmente, mas eu vou deixar a Lara falar da nutrição aí primeiro. Assim, eu gosto muito de falar sobre detalhes. Para mim, os detalhes, eles fazem toda a diferença em tudo na nossa vida. Então, assim, um enfeite colocado no canto certo, ele tem uma relevância. Da mesma forma, na nossa alimentação e no processo de emagrecimento, a gente não pode esquecer dos detalhes. E as pessoas costumam enxergar o todo, o grosso, principalmente quando estão começando e quando decidem fazer essa caminhada sem alguém por perto para direcionar, para ter um plano de ação. Então, assim, um ponto que eu vejo que é um erro muito clássico e que impede as pessoas de ter resultado é medidas caseiras. Não tem como você ter um resultado expressivo com medidas caseiras. A minha colher de sopa, ela não é igual à da sua casa. A minha colher de sopa de uma coisa que eu amo muito não vai ser igual de um alimento que eu não tenho tanta predileção. A minha colher de sopa com fome é uma e sem fome ela é outra, entende? Então, assim, é rasa, é nivelada, é cheio, isso é muito subjetivo. Lara, mas faz diferença 5 gramas? Faz, porque é 5 gramas a mais desse alimento, com 10 desse, com 15 desse, com 5 do almoço, com 10 do jantar, e isso ao longo de 45 dias, 6 meses, 1 ano. Então, assim, para mim, pesar é realmente um ponto crucial para a pessoa ter o resultado que ela almeja. Outro ponto, beliscados, né? A nossa vida, ela é tão corrida que a gente não se percebe, né? Assim, a gente às vezes nem percebe o que a gente respondeu para o outro. Então, é muito automático. Alguém ofereceu, vai lá e pega. O ambiente que a gente vive é muito obesogênico. Então, assim, oportunidades não faltam a todo tempo. Então, assim, a pessoa belisca um pouquinho e faz isso em pé, fazendo outras coisas, né? E não se toca de que isso de forma repetida vai sendo somado e aquele déficit calórico que foi planejado, não vai existir. Ele não vai existir, né? Então, é um ponto, assim, que eu percebo que atrapalha demais. E aí, puxando para a segunda colocação que você fez, né, sobre o se nutrir. A nossa vida é tão corrida que muitas vezes a gente esquece que o nosso corpo, o rendimento dele, ele vai performar de acordo com o combustível que a gente dá para as nossas células. Então, assim, se você só desembala, não descasca, não tem escolhas baseadas no tipo de alimentação que fez a nossa espécie evoluir, que é bicho, planta, né, comida de verdade, aquilo que não tem uma lista de ingredientes, mas que é o ingrediente, não tem como você ter energia. Ai, Lara, mas eu não tenho tempo. Eu acho que ninguém tem, né? Essa é a grande verdade. A nossa vida, ela é muito corrida. Mas você precisa priorizar um momento para se organizar. Quem improvisa é porque provavelmente não se organiza, né? Então, assim, eu acho que a nutrição, ela vai muito além de calorias e macronutrientes. É importante, é determinante para um processo de hipertrofia, de performance, de emagrecimento, mas a gente precisa lembrar que também existem os micronutrientes. Então, assim, em produtos a gente dificilmente encontra, né? Então, quanto mais variado for, quanto mais você contemplar grupos diferentes, né? Assim, carboidratos, proteínas, gorduras, fontes de ômega 3, fontes de antioxidantes, mais bem nutrido você vai estar e, consequentemente, mais você vai render no treino. Sem dúvida. Aí eu vou puxar aqui para o outro ponto que eu acredito que faz com que muitas das vezes as coisas deem errado. É o nível de comunicação e de informação que a gente tem hoje. A gente tem um volume imenso de informação, de comunicação, mas a qualidade muitas vezes dessa comunicação ela não é boa. Isso influencia diretamente a ação das pessoas. Quando você fala que alguém acha que está fazendo certo, muitas vezes ela visualizou isso em algum local, isso foi incentivado, investido, foi
colocado para que ela assistisse aquilo e tivesse essa percepção, porque aquilo ali era algo que iria agradar. E aí você sabe que hoje tudo aquilo que a gente que fala, aquilo que a gente quer escutar, a gente acaba consumindo um pouco mais. E todo esse processo de mudança de hábito e comportamento, hoje ele é bombardeado por uma série de comunicações que não são reais, que não são verdadeiras. Por isso eu gosto muito, eu falei que eu gosto muito de participar dos podcasts, porque eu acho que é o momento da gente falar a real, falar a verdade, a gente trazer informação de qualidade. Buscar informação de qualidade, ele hoje talvez seja até mais importante que você buscar um profissional de qualidade. Porque o profissional de qualidade, ele às vezes ele fica um pouco subjetivo e a gente tem inúmeros. Quando você começa a ter informação de qualidade, entender o que é realmente verdade, você vai encontrar facilmente aquele profissional que vai te ajudar nesse processo. E não ficar ali dando murro em ponta de faca, às vezes brigando com uma coisa que realmente o que está faltando para você é simplesmente a melhor informação. Legal. Puxando esse gancho do treino, e aí uma coisa que eu tenho percebido, que é a tecnologia ela vem para ajudar muito, né? Traz muitos benefícios para a gente, mas também pode atrapalhar, né? Pode atrapalhar. Do que eu estou falando, né? Quando a gente fala de treino, e a gente fala de reeducação alimentar, para um processo de emagrecimento, para qualquer que seja o objetivo, hoje está muito como uso, por exemplo, dos relógios inteligentes, né? Dos smartwatches. E aí, cara, parece com uma febre. Quase todo dia eu vejo o pessoal postando uma foto do relógio com a caloria que foi consumida no Se você for relógio. pra beira-mar correr, você vê todo o pulso tem um. E se não isso aí. tiver, não é corredor É profissional. É isso aí. Então, qual é o problema disso, né? Quando a gente está no processo, uma coisa é você estar com o relógio para medir ritmo, né? Performance, aí tudo bem. Mas quando a gente fala do aspecto calórico, calorias consumidas no exercício, tem estudos recentes de universidades renomadas, né, como a de Stanford, em 2017, são um estudo mostrando que esses relógios, eles superestimam a quantidade de consumo de calorias, ou seja, de 20% a 40%. Em alguns casos, algo beirando 60%, 70%. Então, o que quer dizer? Por que eu estou falando disso? Porque isso pode ser um sabotador. À medida que a pessoa leva ao pé da letra o consumo que o relógio está registrando, e ela tem uma dieta que ela sabe que o basal, por exemplo, fez o exame, tá? Meu metabolismo fez calorimetria indireta lá, meu exame, meu metabolismo basal, consumo calórico é esse. Meu consumo diário, super estimado pelo relógio, é esse. A minha dieta tá em tantas calorias. Ah, não, mas peraí, tem 500 aqui de folga, eu consigo consumir mais 100, 200 calorias que ainda vou estar em déficit. E aí onde está o grande problema, porque o que seria para dar uma referência e não ser levado ao pé da letra é usá-lo como algo literal e isso acaba atrapalhando, porque a pessoa acha que está sendo literal, consumir 600 calorias. Então, eu tenho 600 de saldo e não é bem assim, né? É uma falsa informação, né, Tom? Uma falsa informação. A falsa informação que um relógio traz e que a gente, se apegar, vai falhar. Da mesma forma que você falou do cálculo subjetivo da colher, esse é um outro fator que atrapalha muito, né? Então, o que eu tô falando é para jogar o relógio fora? Não. Mas ter essa consciência, saber que se deu 400 calorias lá, pessoal, considera 40% a menos do que aquilo, porque normalmente tem essa preditiva para mais. Então, ter esse cuidado de fato para não ser literal na informação que você está recebendo, independente da marca, tá? A gente fala, não, mas eu não vou citar, mas a marca de mais qualidade é mais fidedigno. Não. Né? Nos estudos foram pontuadas todas as marcas, as principais. Então, fica a dica para não usar isso ao pé da letra, que isso vai te sabotar. Eu tenho 2 pontos aí. Acaba que a gente fica muito preso a uma informação de relógio e se desconecta dos sinais do nosso corpo. Nós nascemos, quando bebês, nós somos extremamente inteligentes e sabemos o que é a fome, o que é a saciedade. A gente chora quando está com fome, a gente recusa o peito da mãe quando está saciado. E ao longo da vida, por diversos fatores. Tem que comer comida para não estragar, tem gente passando fome. Tem que comer tudo. Deu a hora de comer, fulano tá comendo, né? O momento da refeição, a gente se desconecta disso e come por comer, né? Então, assim, acaba que você se baseia, tem uma folga de 400 calorias, vou comer, mas você nem tá com fome. Por que você vai comer? A fome nada mais é do que um aviso, ali uma sinalização do nosso corpo de que chegou o momento de fazer o aporte energético. Então, você passa a se guiar por uma informação, ignorando por completo esses sinais. Então, isso eu não acho bacana. E outro ponto, 400 calorias de ovo, fruta, sementes, carne,
Arroz, De feijão, comida. vegetais, é uma coisa. 400 calorias de um McDonald's é completamente diferente. E hoje, infelizmente, né, a gente tem linhas na nutrição, que é maravilhoso, mas tem uma que eu não concordo, onde a caloria, ela é simplesmente considerada caloria. Você tem 60 calorias de um brigadeiro e 60 de maçã. Gente, não é igual. A resposta hormonal, o que isso causa no nosso corpo é completamente diferente, não dá para ignorar. Então, infelizmente, essa informação de um relógio para uma pessoa que não tem essa consciência e que consome informações como essa, ela vai dizer assim, 400 calorias. Ah, um cheddar tem 480. Mas é A gente escuta muito, Lara. A gente completamente escuta muito isso. é assim, por exemplo, ai, Lara, doce de leite de pré-treino. É uma possibilidade, mas se eu puder incentivar a mesma quantidade de carboidrato vindo de uma banana, eu vou fazer isso. Porque assim, naturalmente a pessoa ela vai buscar. O açúcar ele é muito mais atrativo. Então eu acho que a gente, como profissionais, assim, pessoas que estudam o assunto, né, cabe a gente informar, né? E a informação ela liberta. Então assim, esse ponto de calorias, eu acho que tem essas duas coisas para a gente prestar atenção. Legal. E aí, falando ainda um pouquinho sobre essa questão dos impulsos, né? Que aí tá relacionado também a pessoa ter a margem e a justificativa para se sabotar de comer o doce que ela queria comer e tal. Então, tem toda essa questão e faz total sentido o que você está falando. Testemunho pessoal. Ultimamente, eu tenho voltado a uma rotina alimentar mais saudável e estou controlando, pesando tudo. Coisa que eu não tinha o hábito de fazer. Sempre fui muito de olho, né? E não faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Essa Ah. semana eu pesei tudo e eu vou te falar. E uma coisa que aconteceu comigo, que eu, essa semana, e isso é o testemunho de fato tá acontecendo. Termino de comer uma refeição, mas eu sinto que eu não tô saciado e fico aquela vontade de comer um doce. E aí faz todo sentido o que você falou no começo. Deve ser alguma carência de algum nutriente que talvez um alimento doce vai proporcionar, uma fruta. E aí eu fui observar que eu tô fazendo um recordatário alimentar, registrando tudo. Eu falei, cara, não comi nenhuma fruta hoje. Não comi nada de... Então, assim... E aí eu fiz ali a adição da fruta ali numa sobremesa. Você comeu No açúcar café da manhã, natural, comecei a né? adicionar as frutas juntamente com as refeições. Cara, eu não tô com vontade de comer doce. Modulou, né? Passou a vontade de comer o doce. Então, às vezes, é isso. Porque o mais fácil, tô com vontade de comer doce, a gente pensa logo no que é mais gostoso, né? A gente não pensa no que é mais saudável, né? E a fruta é tão gostosa, gente. Quando a gente para pra apreciar mesmo o sabor de uma fruta, pô, você pega... Suculenta, né? Cara, é bom demais. Então, eu acho que a mudança, de fato, de comportamento é você tentar mudar e perceber que o teu corpo tá sinalizando, tá faltando algo, né? Então, no meu caso ali, foi as frutas, eu encontrei, acabei adicionando um pouquinho de porções de frutas ao longo do dia, uma ou duas, às vezes 3, e tem resolvido o problema, tenho conseguido ter mais controle e tive desafios essa semana, viu? De bolo, coisas que, cara, essa semana eu tive 3 reuniões. Eu tive 3 reuniões essa semana, terça, quarta, e vou ter outra hoje, na verdade. Tô programando o que vai acontecer. Bolo, pãozinho de queijo. Lá no Craft, que a gente foi, lembra? Rapaz, um monte de coisa. Eu falei, não, cara. Aí eu olhei, fiquei assim, impressionado. Eu falei, cara, não vou comer. E não comi. E não foi sofrido. Por quê? Porque eu tô nutrido. Isso. Porque eu tô me nutrindo melhor. Isso. Então, acho que esse fator de você tá realmente dando o aporte nutricional de qualitativo pro teu corpo facilita Toda a diferença. a hora de você dizer um não para um alimento que você sabe que não tá dentro do planejamento. Então, acho que faz todo sentido isso que você tá falando. Eu tô vivenciando isso na pele essa semana e tem de fato, é um testemunho meu aqui. Eu queria que a Clara falasse também sobre isso, né? Só para pontuar, o que eu ia te perguntar. Essa questão do doce, de zerar, para mim também é muito parecido com ela, porque eu tenho, aí contextualizando, eu tenho 2 filhos pequenos, volta e meia tem umas besteiras em casa, né? Eu não sou aquele pai radical que não libera tempo, controlado e tal, então para mim é uma dificuldade maior, porque tá ali. Tem diferente, oferta. tem a oferta, então, e eu percebi que com essas mudanças eu consigo dizer, não, olhar assim, não vou. E o querer mesmo também, que eu acho que vai muito também disso, sabe, Lara? Cara, eu quero... Chegou no meu limite, eu quero voltar a ter o corpo que eu já tive. E aí vem a tua motivação, que não é só física, né? Saúde e outras questões que vão influenciar na tua decisão mais consciente. Porque se você focar só no estético, é muito fácil você se sabotar. Por quê? Você veste uma roupa mais folgada, você não vê mais aquela dor que está iminente ali. Você não vai para praia, você não vai para situações que te expõem aquilo que te incomoda. Então, a partir do momento que
você não vê aquela dor, é muito fácil você esquecer escondido. e fazer o que deu vontade naquele estímulo ali de hábito, de desejo. Então, acho que ter um motivo mais forte do que só o estético é um fator também que vai ajudar a pessoa a não se sabotar tanto, né? Pensando realmente na saúde no longo prazo. E eu acho que isso é um ponto também relevante para que as pessoas de fato mudem o comportamento. Sobre o doce, é uma parte que eu esqueci de falar. Quando a gente faz a cirurgia, você tem que ficar 30 dias sem o açúcar adicionado, né? Eu não consumo açúcar adicionado. A fruta eu como. Se você for parar para pensar, tudo tem açúcar, né? Tudo no corpo vira açúcar. Você vai comer um arroz, no corpo ele vai virar glicose. E assim, eu não como açúcar adicionado, mas eu sempre estou comendo fruta, sempre estou pedindo suco sem açúcar, sucos naturais. E aí, quando eu tive que passar 30 dias sem açúcar, eu não sabia que o açúcar era tão forte dentro de mim. Que eu tinha uma abstinência, e assim, eu falo com propriedade, era como se eu estivesse consumindo droga. Que eu tive que ficar 30. No dia eu podia comer tudo, inclusive na minha despedida, só pra ter noção. Eu peguei aquele pudim de 1 quilo do coco bambu e eu comi inteiro. E um dia antes da minha cirurgia. Que eu falei assim: isso aqui é a minha despedida e eu vou me despedir. E botei o pé assim, na jaca mesmo. E quando ele falou, ó, você tem que ficar 30 dias sem consumir açúcar, né? Você só podia tomar um suquinho de laranja, se tivesse só a laranja, né? E era um copinho de café, se você tiver alguma vontade, enfim. E eu senti como uma abstinência muito grande. E o pico de saciedade eu não tinha, eu não conseguia. Eu podia caminhar um pouco, mas por estar cirurgiada eu não podia treinar, não podia fazer nada. Tinha que ficar em casa de resguardo, assim, né? E eu não podia comer o açúcar, eu não tinha onde eu colocar as minhas emoções. E foi aí que eu percebi, gente, eu sou viciada como droga mesmo. Era realmente uma droga minha que saciava, saciava, saciava. Então, quando eu cortei, eu fiquei muito mal. E quando passou os 30 dias, que pra mim foram 4 anos, eu fui na nutricionista e ela falou: Olha, agora você vai poder comer. Eu falei: eu não quero mais pra minha vida. Porque eu senti na pele, eu chorava. Eu tenho vídeos que eu até já postei. Eu falando, gente, eu chorava, que eu soluçava. Eu falava: Eu preciso de alguma coisa. Eu tô tão mal, eu não tô legal. Eu me arrependi muito da cirurgia no começo. Muito, muito. Porque a gente tem isso de. Vou procurar esse método porque vai ser mais rápido, vai ser mais fácil. Até que hoje tem inúmeras injeções que as pessoas procuram. Mas, gente, se você não fizer dieta, se você não treinar, tanto você volta, o rebote às vezes é maior do que você estava, como você. Gente, não tem solução mágica, não tem Não tem algo que atalho. você faça que vai ser fácil de boa e vou estar só emagrecendo e vivendo. Não tem, você tem sim que dizer não. E foi muito difícil porque eu venho de uma família de obesos e foi muito difícil pra mim, porque tentação até hoje, sendo que hoje é muito mais tranquilo eu lidar com isso, mas no começo foi muito difícil. Na primeira semana da cirurgia, eu via costelinha, eu via tudo de bom e do melhor. Eu ficava, meu Deus, eu cheirava a comida. Eu ficava cheirando, parecia realmente que eu era uma drogada, sendo que na Mas é uma comida. droga, né? Tem estudos mostrando a relação, inclusive, a nível cerebral, mesmo Mesma eixo área. da cocaína, né? Então, assim, o É, açúcar então, no mesmo eixo cerebral. Então, quer dizer, essa questão do É vício, ela é dopamina, real. é? Ela Ela é é real, real, sim, né? sim. E essa questão da dopamina, a gente fala de alimentação, mas está hoje na rotina da população. Cara, é o celular. sim, Estímulo, e aí onde entra talvez um ponto relevante para a gente comentar, que é você fazer o que? Essa limpeza dopaminérgica, né? Porque a gente tá tão condicionado a estímulo, dopamina, dopamina, e aí é igual a droga mesmo, você fica querendo mais, mais, mas tem gente que fica ali no feed e nem percebe. Não tá, mas tá ali porque tá atrás do novo. Eu vou ver algo É, que eu não vi ainda, não posso exato. perder. E essa questão desregula o, o canal dopaminérgico e a pessoa fica dependente da dopamina o tempo todo. E aí ela pode refletir na alimentação, ela pode refletir em hábitos ruins, até a própria droga mesmo, né? O uso de Sim. drogas. Então, eu acredito que essa questão hormonal, né? A pessoa entender o porquê que está acontecendo é um ponto-chave para uma mudança de comportamento realmente definitivo e real, né? Então, fazer a desintoxicação dopaminética, como fazer isso? Acho que são pontos relevantes também para a gente comentar, né? De fazer essa limpeza para o teu corpo, ele não tá dependente daquele estímulo o tempo todo, seja na alimentação, seja em hábitos que vão Tom, correlacionar. eu hoje é uma área que eu estudo bastante, que eu gosto, agora me apaixonei, é o comportamento humano. Eu entendi que
Tudo que eu faço hoje, dentro dos meus negócios, principalmente, né? E com os meus alunos, meus clientes, enfim, ele é muito baseado pelo comportamento deles. Nos negócios a gente fala de comportamento de consumo, né? Mas eu gosto de estudar o comportamento humano. Assim, eu meio que olho e tento diagnosticar o comportamento daquela pessoa, o que fez com que ela estivesse ali. Quando a gente vai olhar alguns dados, e a gente, de negócio também, a gente não tem como fugir de dados, a gente vai olhar os dados, porque é que hoje a corrida, por exemplo, está num pico, né? O que é que fez, o que é que te faz permanecer dentro de um clube de corrida? O que é que te fez criar esse novo hábito? E normalmente, na grande maioria das vezes, ele não está relacionado à parte estética diretamente. O aluno ele pode até falar inicialmente que é por isso, que eu quero emagrecer, que eu quero ter um corpinho aqui, mas o objetivo real não é aquele. O que faz com que ele permaneça, que ele tenha constância e que ele alcance o resultado, está muito além disso. Normalmente é algo de autoestima, normalmente é algo relacionado a outra pessoa, à família, ao futuro, ao que ele pensa que pode conseguir com aquela mudança de hábito, porque se for só na parte estética, Tom, os dados eles mostram que ele cede, ele cai, você não vai manter a constância. Então, por que que a gente tem muita dificuldade quando a gente está falando muito de emagrecimento? Mas quando a gente olha para o obeso e ele tem muita dificuldade, o fator psicológico é muito forte, mas quando ele começa a buscar algo que é muito mais além do que simplesmente a parte estética, aquilo começa a virar um pouquinho a chave. Então, o comportamento humano hoje, talvez, na minha percepção, é o que nós profissionais da saúde precisamos olhar. Porque a parte técnica a gente tem, a parte estrutural a gente tem, a ciência ao nosso lado aliado, mas como é que eu faço você mudar o seu comportamento? E isso é mais difícil, isso não é fácil. Isso é o grande segredo no momento para mim, principalmente, mais uma vez, pelo volume de informações falsas, por a tecnologia não, muitas vezes facilitar alguma coisa, mas não ajudar completamente nessa sua mudança de comportamento. Então, é um pacote de situações ali que se a gente, como profissional, que tem como dever intervir nisso de forma efetiva, se a gente não entender de comportamento humano, a gente muitas vezes vai pecar, a gente muitas vezes não vai entregar o melhor que a gente poderia entregar para aquele paciente. E essa questão da corrida tem relação direta com tribos, né? Também tem relação Era a isso que eu ia falar. né? Você tá Exato. dentro de você se inserir dentro de um ambiente e o que é legal, molda o comportamento, porque aquela questão de quem você tá, se você começa a entrar Isso é a média das 5 pessoas que você convive. Exatamente. Então acho que se você tá num grupo de corrida, cara, é magnético. Você tá lá com pessoas que estão focadas nisso. Então, acaba que tua cabeça começa a mudar por conta do efeito manada mesmo, do meio que você tá inserido. Você tá inserido naquele meio. Né? Então, acho que isso é um fator que tá relacionado ao comportamental, né, Manuel? Então, com certeza é um fator relevante. Uma coisa que eu queria comentar aqui com vocês, a gente falou muito sobre alimentação, sobre treino, treinamento, pessoal. O treino em si, como eu falei no início, né? E o Manuel foi muito feliz no comentário dele. Não depende disso para você emagrecer, mas depende disso para tua mudança de hábito. Com certeza, porque é o que você faz, são pequenos hábitos feitos todos os dias. E um fator de o profissional de educação física estar do lado todo dia, nutricionista, às vezes você vai a cada 30 dias, né? Então, assim, quer queira ou quer não, é muito mais fácil a pessoa que está desconectada ali do dia a dia com a nutricionista ela se sabotar. Quando está numa academia, num treino, num grupo de corrida, ela está inserida no meio que faz ela lembrar todo dia, peraí, lembrar o porquê que ela está ali. E isso faz reforçar o que é a importância de seguir o plano alimentar. Então, acho que essa questão da importância do treinamento vai muito além das calorias consumidas, e sim realmente dessa mudança de mentalidade, de relembrar a pessoa todos os dias o porquê dela, por que ela está fazendo aquilo, né? E fazer aquilo de fato valer a pena, né? Então, de uma pessoa que perdeu quase 70 quilos, às vezes eu posto sobre o meu abdômen, e as pessoas ficam, como que você não tem sobra de pele? Se você perdeu 70 quilos. 68, né? Quase 70. Eu fico, gente, eu treinei. Tirando que eu fiz a cirurgia com 18 anos. Nova, tem, né? Tem essa... colágeno tava bombando. Isso aí. Tem essa... tem esse adentro. Mas antes mesmo da cirurgia, eu já treinava. Eu engordei na pandemia. Antes disso, eu joguei vôlei a minha vida inteira. Eu fiz crossfit por mais de 2 anos. E aí, quando eu voltei, engordei. Quando eu fui voltar pra fazer a cirurgia, eu estava acompanhada de um profissional. Inclusive, eu fiz um pacto com ele. Eu falei, quando eu falar que eu tô cansada, eu não quero ir, tu fala que eu tô gorda, que eu tô feia. Tu fala alguma coisa assim pra eu querer ir. E aí, eu fiquei uns 6 meses sendo acompanhada. Hoje eu treino. Tenho um personal, mas é online. E assim, hoje eu
me comando totalmente. Eu faço o que tem que ser feito. Até que eu falo muito assim no meu story. Gente, hoje eu tô cansada, eu não tô legal, mas eu vou fazer o que tem que ser feito. Quem faz o que quer é criança. Eu vou fazer, vou fazer. Nem todos os dias a gente consegue se superar, nem todos os dias a gente consegue bater PR, nem todos os dias a gente tá o melhor. Mas se você faz um pouquinho, cada dia você tá se superando mentalmente, fisicamente. E o processo de emagrecimento aliado com o treino é excepcional, porque você fica com um corpo bom. Sabe, você consegue reduzir. Muitas pessoas, eu vou fazer e se eu ficar com pele, com isso eu faço uma cirurgia plástica. Mas você não tem como tentar reduzir o máximo disso? Até que eu tive sim a sobra de pele nos seios. E aí eu falei, fui no médico e tudo mais, no cirurgião, e eu falei assim: eu vou tentar reduzir o máximo possível com o treino, de forma natural. Quando eu ver que realmente isso aqui eu não consigo mais tratar, tudo bem, a gente vai para uma cirurgia. Enquanto isso vai ser eu e eu, entendeu? De forma natural, sem nenhum suplementozinho assim por fora, sem Sim, nada, sim. realmente de forma natural. Lara, deixa eu te... Desculpa, pode falar, que Vou depois só eu vou te fazer a complementar. pergunta, tá? Tá. Por que que você consegue fazer todos os dias? Porque você abandonou a identidade da Clara de antes. Sim. Então, gente, assim, não é sobre mudar comportamento, mas é também sobre mudar a identidade. Se você diz assim, eu vou treinar hoje, é diferente de uma pessoa que diz assim, eu treino sempre, né? Eu não procrastino, eu não negocio as minhas coisas. É uma identidade que a gente assume. Então, muitas pessoas não conseguem ter constância e retomam o comportamento antigo, porque, assim, às vezes são crenças ilimitantes, enfim, calhas mentais, onde a pessoa ela não consegue abandonar aquela identidade, aquelas pessoas que ela convive, aquele meio que ela, né, está. E aí, quando ela se vê, ela voltou ali para aquele comportamento antigo. E reforçar todos os dias essa nova identidade é uma coisa que precisa ser feita, porque não existe linha de chegada. Nunca vai existir. Eu digo para as minhas pacientes, gente, eu estudo sobre isso, eu falo isso com vocês 12 horas por dia. Eu tenho um programa de emagrecimento, eu tô ali na comunidade com as meninas, mas todos os dias eu preciso reforçar para mim que eu preciso fazer o que tem que ser feito. Ou porque isso me faz bem esteticamente, ou porque me deixa mais disposta, enfim. Mas eu preciso fazer isso. E uma outra coisa que você comentou, assim, por 2 vezes, né, sobre cirurgia. Eu também trabalho preparando pacientes que vão submeter à cirurgia plástica. Quando eu comecei nessa área, eu pensava assim, é algo superficial, né, assim, bem estético, bem fútil. Mas vai tão além, porque tem coisas que você não consegue resolver com o seu estilo de vida. Então, assim, depois de um emagrecimento de 70 quilos, existe uma flacidez de pele que é impossível de ser corrigida. E aquilo afeta a autoestima da mulher e o casamento dela, a relação dela com o espelho, a relação dela como mãe, como profissional. Então, assim, quando você, né, vai para uma cirurgia, assim, vai muito além, reverbera em tudo. Só que as pessoas têm a cirurgia como um atalho, né? E não é. Cirurgia plástica não emagrece ninguém. Cirurgia bariátrica não emagrece ninguém. Você precisa caminhar com as suas próprias pernas. É uma cereja do bolo, né? E assim, por exemplo, falta orientação. Se for fazer uma cirurgia plástica, você submeteu o seu corpo a um trauma absurdo e no dia anterior ninguém te disse para você não comer açúcar. Entendeu? Então, assim, você inflama o seu corpo e depois você vai submeter a um trauma. Então, hoje eu preparo muito as pacientes, a gente faz esse preparo tanto de mudança de hábitos, quanto preparar o corpo nutricionalmente, ali com os estoques lá em cima de vitaminas, de minerais, bem nutrido, para responder ao trauma da melhor forma possível, como também modular a inflamação. Porque um corpo com inflamação modulada, ele responde muito melhor a qualquer tipo de trauma, né? E assim, por exemplo, a mastopexia, assim, muitas vezes é essencial. Uma abdominoplastia, uma retirada de pele, vai ser essencial, porque a mulher tá com aquela barriguinha avental, né? Então, eu acho que desmistificar um pouco de que cirurgia é atalho, né? Para muitas pessoas mas não deveria. E a base, o básico bem feito, ele precisa ser feito, independente de cirurgia ou não. É isso aí.
E pra gente finalizar, eu acho que o pilar, assim, de tudo que a gente tá falando é a relação do sono, né, com tudo isso. Porque a gente às vezes fala, por exemplo, a disposição pro dia a dia tá relacionada à nutrição, mas também tá relacionada ao descanso, Total. né? E hoje, nesse mundo que ninguém para, que ninguém tem tempo pra nada, porque é muito fácil. Qual é a objeção mais comum para qualquer coisa, seja nos negócios ou na mudança de comportamento, a mudança de hábito para conseguir emagrecer ou ganhar massa muscular? Ah, não tenho tempo para fazer isso. Então, quando a pessoa fala que não tem tempo, ela já está dizendo que não é importante para ela. Então, eu acho que fazer a pessoa cair na real. Mas peraí, foi você que disse que queria? E aí a questão comportamental. Peraí, você disse que quer emagrecer, mas você está dizendo que não tem tempo, então isso não é importante para você? A pessoa Tempo é prioridade. Tom. é isso Tempo aí. é prioridade. Você só dá prioridade para aquilo, só demanda tempo para aquilo que é importante para você, como relacionamento. Pô, se você tá namorando e você todo dia vê a pessoa, e chega um momento da tua vida que tu passa a diminuir essa frequência, passa a ver uma vez por semana. Não dá para manter o relacionamento se ver uma vez por semana. Mais difícil? É, mas dá. Aí depois passa para 15 dias. Alexandre de Lama. Qual é a linha de tendência desse relacionamento? Ela é continuar ou acabar? É acabar. Porque você está depositando menos tempo naquilo. Menos energia. Menos energia, menos dedicação. Então isso vai acabar. A mesma coisa é um processo. Se você realmente quer, como é que você fala que não tem tempo para aquilo? Então, assim, não faz sentido. Talvez você não queira mesmo, ou talvez você não esteja disposto, não seja o momento, as suas prioridades são outras e tá tudo bem. Perfeito. Mas a pessoa tem que ter essa autoavaliação de parar para refletir, aí vem a consciência plena, né? De realmente, é isso que eu quero hoje? Isso realmente é importante para mim? O que isso vai gerar de benefício para mim? Qual é a relevância que tem na minha vida? Cara, é alto. Então, peraí. Não existe essa falta de tempo. Eu tenho um tempo, sim, para quando eu entendo que aquilo é importante para mim. E aí, só para complementar, a relação do sono. Por quê? O que é que acontece? As pessoas fazem, às vezes, tudo certo na alimentação, tá treinando, mas aí não descansa adequadamente e isso começa a ter impacto. E a questão hormonal. Pessoa que dorme mal, o que é que acontece? Ela vai ter uma produção do hormônio da grelina, que você pode até falar melhor sobre isso, Lara. O hormônio da fome, né? A pessoa sente mais vontade de comer doce. Por quê? Porque está desregulado, né? Os níveis de leptina. Então, tem várias questões relacionadas ao hormônio que o sono, o descanso está diretamente relacionado a esse controle hormonal e as pessoas às vezes negligenciam. Acham que é só treinar e comer, que vai dar tudo certo e aí falha miseravelmente, infelizmente. Eu percebo muito no consultório, assim, é muito comum, né? A gente tem horário para fazer tudo, inclusive para acordar, principalmente para acordar, mas a gente não tem horário para dormir, né? E graças à eletricidade, a gente consegue produzir 24 horas, né? Se a gente quiser. Então, se a gente voltar lá para trás, né? O sol, ele ia se pôr, a gente ia ficar no breu e a gente dormia na ausência da luz do sol e despertaria na presença da luz do sol. E assim, nosso ciclo circadiano, ele é regulado. A partir desse ciclo, existe a regulação de hormônios, né? E hormônio é o que põe a gente em movimento. Então, assim, cortisol é regulado a partir, né, da produção de melatonina, GH, hormônio do crescimento, que tem total efeito anabólico e de lipólise, de quebra de gordura, insulina, grelina, que é hormônio de fome, leptina, que é hormônio de saciedade. Então, a gente renova as nossas células, a gente reseta, né, repara o nosso corpo quando a gente dorme, quando a gente descansa. E hoje as pessoas têm um tempo muito curto de sono, né, enfim, por N motivos, e às vezes essas horas elas não são reparadoras. Por quê? Porque elas não fazem a higiene do sono, elas suplementam melatonina, nanana, mas a parte comportamental elas não ajustam. Então, assim, antes de dormir, não prepara o ambiente, não pensa, né, nessa fase antes de dormir e acaba tendo um sono muito agitado, com vários despertares. Então, eu sempre falo assim, a gente se prepara para tudo. Eu vim para cá, eu me preparei, eu fui para a academia mais cedo, eu me preparei. E para o sono a gente simplesmente quer deitar, dormir e quer que ele seja assim super reparador. Não vai ser. A sua alimentação da noite, ela precisa ser leve para esse fluxo sanguíneo não ficar muito voltado para o trato gastrointestinal. Bem antes do horário de sono também. Bem antes, né? Tentar fazer essa refeição mais cedo. A gente precisa tornar o ambiente favorável, então vai baixando as luzes, né? Tem uma rotina, telas, deixar o celular, né? Então estabelece ali um horário limite, larga o celular.
e ter um certo ritual, fazer algo que te acalme. Porque às vezes a gente fica com o celular na mão e a gente nem percebe. Mas rolou o feed, você se depara com uma notícia ruim. Aquilo ficou na sua cabeça. Pronto. O sono ele já não é o mesmo. E aí você não dormindo bem, não tem como o treino ser bom no dia seguinte, Sim. né? E as nossas escolhas alimentares, elas ficam completamente bagunçadas. Eu queria só complementar sobre isso e correlacionar com o treino, Manuel, com relação ao seguinte, nesses casos, a gente que é profissional, e depois eu pontuo uma coisa importante também relacionada a isso, pra gente fechar essa parte, né, do sono, que é muito importante, a gente falou pouco, a gente pegar o tempo que a gente vai falar isso é muito pouco, mas é tão importante, né, e eu acho que foi rico você falar isso, porque para a pessoa entender que não é só deitar e dormir, tem e qual a influência disso nos fatores hormonais. Mas tem outra coisa que acontece que é o quê? No dia, uma noite de sono mal dormido, o que é que gera, qual é o hábito que gera no dia seguinte? Preguiça, Cansaço. fome, Que aí o que é que a pessoa cansaço. faz? O que é que a pessoa faz? Procrastina e larga. Não funciona. Ou usa o quê? Para poder Cafeína. se manter acordado. Ah. Café. Café. E aí Sim, qual o sim, problema? sim, É o sim. ciclo vicioso, que aí a pessoa vai tomar café e esse café tem um ciclo de vida de mais ou menos 8 horas, né? O ciclo de vida da cafeína. A depender de quão metabolizador rápido ou lento você é, né? Ainda sim, tem isso. sim. E aí o que acontece? Aí a pessoa depende do café ao longo do dia, vai tomar café próximo da hora de dormir, vai dormir porque tá cansada, mas a cabeça não vai parar. É. Porque tá com o estímulo ali, ó. Aí A cabeça tá. Então, e o sono não vai ser um sono de qualidade. Então é o ciclo que eu vejo direto. A pessoa, tomo café 10 horas da noite e durmo. Sim, mas peraí. Dormir é uma coisa, se recuperar é outra coisa completamente diferente. Então, Perfeito. muitas vezes você precisa fazer a mudança do hábito e sofrer talvez um dia ou dois de diminuir o horário de que você vai tomar o café para conseguir entrar num processo que está relacionado também à limpeza, à higiene do sono. Perfeito. Né? E aí, Manuel, o que eu queria te perguntar é o seguinte, nesses casos das pessoas que estão nesse cenário, que é muito comum, tá? Dependência do café, noites mal dormidas, workaholic, muito trabalho, muita... Como é que você consegue, por exemplo, balizar o treino? Porque a gente tem, como profissional, tem que levar em consideração isso. Eu vejo muitas vezes na academia, Manuel, professor que só fica dando porrada. O tempo todo não chega, não, aqui é treino pesado, treino pesado. Mas peraí. Conversou com o aluno como é que foi a noite de sono dele no dia anterior? Tu conversou com ele antes de iniciar o treino, porque uma coisa é o que tu planejou. Outra coisa é o teu aluno, ele está preparado para o que você planejou? Porque é muito fácil você planejar uma periodização e você não está atento a esses detalhes do dia a dia que vão influenciar no rendimento do aluno naquela periodização, naquele planejamento. Então, assim, o profissional de educação física, ele precisa, e aí volta o que você falou aqui, que eu acho que faz todo sentido. A gente está avaliando o tempo todo. Então, antes de eu iniciar um treinamento com o meu cliente, eu tenho que checar como é que foi a tua noite de sono. Dormir quantas horas de sono? Como é que foi o teu dia ontem? A tua alimentação? Para mim saber se aquilo que eu planejei para o dia tem coerência pro estado físico que ele está naquele momento. Tom, eu adorei a pergunta, eu acho fantástico, porque assim, eu, durante muitos anos, eu abria a academia. Eu era o cara que abria a academia às 5 horas da manhã. Então, eu chegava lá às 4h30, a academia às 5 horas está aberta, e eu pegava ali um volume de alunos que vinha, ou talvez de uma noite mal dormida, ou de alguns problemas da noite anterior. Normalmente, grandes empresários era o que a gente atendia naquele momento, então, uma rotina bem pesada. Eu sempre criei o hábito, isso vem da educação física escolar, inclusive, da gente fazer como se fosse um pré-treino, um aquecimento, a gente chamava na educação física escolar. Então, esse aquecimento nada mais é do que uma série de mobilidades, alguns alongamentos, e esse momento ali, 5 minutos, Tom, eu utilizava para conversar. Como é que você tá? Tá tudo bem? Normalmente eu buscava entender, eu já gostava de comportamento humano há muito tempo, eu acho que foi por isso que agora ficou mais forte. Eu gostava de entender o que o cara gostava. Qual era o tema que o cara gostava, o assunto que o cara gostava. O cara gostava de esporte, o cara gostava de negócio, o cara gostava muito de assistir jornal para me atualizar do que estava acontecendo. Então, sempre puxava esse assunto antes de começar o treino, naquela parte mais leve, naquele momento mais tranquilo ali, para ele despertar, talvez, porque era muito cedo. E ali eu identificava claramente a hora e o nível de intensidade que eu tinha que dar no treino naquele dia. A gente tem uma programação, a gente não precisa naturalmente fugir dela, mas a gente tem como dar doses meio que bem controladas. A gente tem esse poder. Porque eu consigo entender hoje claramente que eu atendia, às vezes eu atendia um aluno um pouco mais idoso, e o idoso muitas vezes tinha muita dificuldade para dormir à noite, levantava várias vezes durante a noite. Quando chegava, esse cara, vou dar na prática, ele não ia fazer mais 3 séries daquele exercício, 4 séries daquele exercício. Ele ia fazer só 2, talvez eu aumentava um pouquinho a carga, fazia alguns ajustes. Eu nunca
eu nunca deixei de dar o treino, mas dosar o treino sempre, na minha cabeça, era muito real. Era muito real. Do mesmo jeito, o cara que tava no gás, o cara querendo muito, e eu ia lá e dava um treino meio que... Isso também era impactante. Então, eu acho que o momento inicial do treino, a hora que você tem ali para despertar aquela pessoa, eu não defendo treinos muito longos, mas você tirar 5, 10 minutos ali no início do treino para entender como a pessoa tá, isso vai dizer, eu vou seguir com o meu planejamento ou eu posso fazer ajustes. Ajustes e adaptações, eles podem ser feitos diariamente. Legal. Diariamente. É isso aí. E acho que até para adesão, né, do cliente, Total. porque você não tá num dia bom ou numa fase boa, sei lá, assim, né, de vida mesmo. E a pessoa que tá ali com você não tem esse feeling, né, essa sensibilidade de perceber isso e fazer uma readaptação, uma reavaliação do todo, muitas vezes desestimula. Então, assim, poxa, ele me propõe, eu nunca consigo ali, né? Cara, isso não é pra mim. É isso Aí aí. é nessa hora. É isso aí. Lara, o exercício ele tem muitas possibilidades, muitos. O movimento humano ele tem muitas possibilidades. O profissional que é meio que amarrado em uma só metodologia, em uma só técnica, em um só estilo de treino, ele tem muito a perder, porque as pessoas são muito diferentes, muito. E eu defendo muito. Eu preciso entender o que é que essa pessoa realmente quer. E isso a curto, médio e longo prazo. Então, se eu não me colocar nessa situação de entender o que ele quer e ele, como cliente, perceber que eu entendi, eu estou perdendo uma grande oportunidade de mudar a vida de alguém e de entregar um grande resultado. E o ponto para fechar com relação a isso é... Eu falo do profissional de educação física que a gente trabalha e dou muito treinamento para profissional e o pessoal sente prazer, cara. Impressionante. O aluno fala assim, tô todo dolorido, pessoal, caraca, como se fosse um troféu. E aí, para o contexto atual. Tem gente que, por exemplo, se você já treina e realmente você está no nível intermediário para avançado, beleza, show. Se eu falar para você lá, não treina amanhã não, que você tá muito... Você já treinou muita semana, você vai falar assim, você tá ficando doido. Por quê? Porque você já gosta, porque você já tem prazer em treinar. Acho que quem tem o hábito, hoje você tem prazer, Lara. Ou Clara, você não tinha, talvez... Quando você começou era um sofrimento. Não tinha, hoje, se eu falar pra ti, não vai pra academia hoje não, o que é que tu fala pra mim? É muito bom provar, você vai falar assim, você tá maluco. Tem Então, perigo. não tem perigo. Por quê? Porque se tornou prazeroso. Agora vamos lá. Tá começando, tem prazer em se exercitar? Cara, a pessoa já não faz. Se ela é sedentária, ela já não gosta. E aí o que eu faço? Torno aquilo mais traumático. Fazendo o quê? Dando uma dose acima do que ela precisa e do que ela suporta. Aí o que acontece? As academias são muito comuns. Na segunda-feira a academia cheia, chega na sexta vazia. Por quê? Não é só relacionado à cultura, que também tem a questão cultural, mas está relacionado, pô, eu fiquei batendo no cara. Aí o cara bate no cara na segunda-feira, na terça o cara já vem, aí eu dou outra porrada, o cara falta o resto da semana, todo dolorido, quebrado. Aí o que acontece? O que eu tô jogando pra cabeça do cara? Dor, sofrimento, ruim, difícil. Não quero. Não quero. Por quê? Porque quem não faz exercício não gosta. Então o motivador dele não é prazer. O motivador básico do ser humano é dor e prazer. Total. No caso de quem tá começando é dor. Ele tá ali por uma dor que ele quer mudar. Seja física, seja psicológica, seja mental, social. É uma dor. Então aquele é o motivador inicial para ele dar start naquela mudança. Se eu não entendo isso, eu vou lá pra porrada, eu vou afastar esse cara, porque ele fala, não, peraí, eu já tô sofrendo, vou sofrer mais aqui, cara, isso não é pra mim, e abandona. Então, acho que essa questão, eu quis comentar sobre isso, queria que você comentasse, Manuel, porque é o que eu vejo todo dia, tem profissional que acha que quer dar porrada mesmo e acabou, e se a pessoa não faz, ela é fraca, e aí você vê o quão raso é a visão de um profissional como esse, de entender o comportamento, entender o momento da pessoa e saber, de fato, adaptar para que aquilo se torne rotina. Eu tenho que fazer a primeira coisa, e aí que você falou faz todo sentido pra mim. Cara, 3 primeiros meses é fazer o cara gostar de alguma coisa. Por quê? Pra que ele tenha prazer, pra que ele tenha uma relação prazer, não só relação dor. Porque a relação dor, cara, com 3 meses ali, e é fácil o cara se sabotar e esquecer, deixar a dor de lado, ver outras coisas. Então, assim, mas a relação prazer, né? Como eu falei aqui, exemplo vocês. Se eu falar para vocês não irem, é muito pouco provável que você já tem prazer. Então, acho que o grande desafio do profissional de educação física é não só entregar o resultado, mas nesse primeiro momento fazer a pessoa gostar de ir para academia, gostar de estar lá, gostar do processo para que a gente consiga de fato jogar uma dose mais forte, a pessoa já está ali naquela rotina que vai permitir ela ter o resultado. Então, fisiologicamente, o nosso resultado do profissional de educação física, ele não é a curto prazo.
É impossível a gente entregar E na resultado a curto nutrição prazo. também não. E na nutrição também É a não. mesma coisa isso aí, assim, como nutricionista, a gente precisa ter o feeling de perceber, assim, uma pessoa que tá começando, não adianta eu querer ajustar a vida dela como um todo. E a Ela mudança bebe radical não 1 funciona, litro de né? Coca-Cola zero. Aí eu vou dizer assim, corta, elimina na vida. Não vou, eu Não vai preciso funcionar. negociar, né? Então, assim, ela ama um macarrão à noite, por que que eu não consigo botar isso no cálculo? Entende? Então, a gente também precisa, como nutricionista, né, que tem um impacto absurdo nisso, ter esse feeling e entender que não é sobre intensidade, é sobre constância. Né? Muito melhor alguém Sim. constante Lara, do Todo que essa dia um pouquinho. intensidade. A Lara, força, ela acaba, né? É Uma isso hora. aí. eu juro assim que um dos grandes desejos que eu tinha era que a nutrição ela tivesse talvez as mesmas oportunidades que nós profissionais de educação física temos do contato com o aluno. Porque o que é comum no mercado. Hoje eu acho que já deve ter gente que faz um pouco diferente. Mas o comum Acho é que a aí própria no Lara, né? nutricionista. Que esses grupos ajudam, né? Você tá dando Isso. start, né? Isso, Total. mas eu gosto assim, o presencial aqui, em vez de eu estar em nutricionista de 30 em 30 dias, 40 45, poxa, se eu tivesse a oportunidade de estar com a minha nutricionista todo ao final de cada semana, ou ao início de cada semana, para uma conversa, para um ajuste, para uma Seria adaptação, muito mais para uma impactante, pesagem, com com certeza. certeza eu Com ia certeza. talvez impactar um pouco mais. Porque as duas coisas elas se encaixam perfeitamente, o exercício e o alimento. A extensão, né? Um Extensão do uma coisa outro, da outra. Então a gente complemento. precisa estar muito junto. E- É. Gente, é só um adentro. Eu vi que vocês falaram sobre muitas pautas importantes, mas tem uma que é você não tá com disposição, você não gostar de treinar e tudo mais, é muito importante. Mas tem uma que aconteceu comigo, que era a vergonha. Eu tinha vergonha de treinar, eu tinha vergonha de me expor, de sair Vou de emagrecer e ir pra casa. academia, tipo isso. Eu tinha vergonha, então eu ia. Hoje a minha Green Life tá 24 horas, mas na época ela ficava até 10h30. E aí eu ia 9h40, assim, o horário Ficava mais fechando vago, né? isso. E era assim, não tinha quase ninguém. E aí eu falava com o meu personal, eu falava, ó, só dá pra mim se fosse esse horário. E aí teve um dia que ele não pôde, eu falei, não, mas eu vou treinar. E aí eu fui um pouco mais cedo e fiz o Green Zone. E eu gostei muito, porque ao mesmo tempo que eu sentia o meu corpo trabalhando, tinha um funcional, então eu ficava intercalando. Um dia eu vou fazer musculação, um dia eu faço Green Zone, porque eu não conseguia fazer os dois juntos. E depois eu comecei, não, e se eu fizer a musculação e depois eu fizer o Green Zone como um cardio, né? E aí foi. Aí aos poucos eu fui conhecendo e fui pra Green Bike, fui pra todas as especialidades. Hoje eu tenho dias que eu vou no sábado e o pessoal fala: "Você não cansa não, menina, que eu faço Green Zone, Green Bike, vou pro Fit Dance". E assim, isso virou realmente uma paixão minha de eu gosto de estar ali. Até que tem dias que eu falo: "Gente, eu tô tão cansada, eu tenho que treinar. Eu preciso treinar, porque ali eu sei que meu corpo vai cansar, mas ali eu relaxo tanto". E assim, no começo é muito difícil porque tem muitas pessoas, principalmente quem está acima do peso, que acham que tem essa idealização que as pessoas vão olhar, que vão julgar. Nossa, a pessoa tá muito gordinha, tá aqui. Mas, gente, ali é o local certo para você estar, entendeu? Ali tá mostrando que você quer mudar aquela situação, que você quer mudar aquele estilo de vida. E assim, a parte mais importante é isso. O horário, às vezes, que a pessoa. Hoje eu vou o contrário, eu vou 4 horas da manhã. Mas não por vergonha, realmente porque meu tempo hoje é extremo. Eu tenho muita coisa para fazer, mas é como eu falo, eu tenho que dormir 8 horas da noite para conseguir 4 horas da manhã acordar, conseguir correr, conseguir treinar, conseguir fazer todo o fortalecimento e tudo que precisa. Então é Legal, muito e eu importante. acho que esse ponto da vergonha realmente é um ponto que a gente tem que tornar os ambientes, né, de treino cada vez mais Acolhedores. acolhedores, porque de fato isso existe, tá? E isso que isso que ela falou, eu escuto, já escutei de muitas pessoas, e as pessoas têm vergonha de falar, mas você tem um grau de intimidade, não tô falando nem de a nível de cliente, não, mas às vezes um amigo mesmo, minha irmã, cara, ela quer emagrecer para poder ir pra academia, que tem vergonha, acha que, não, que aquele lugar não vai ser, porque é vendido muito isso, né? Quando você pega a rede social, é o corpo perfeito e tal. Então, isso vai trazendo esse afastamento. A pessoa não consegue se conectar com aquele ambiente. Eu acho que uma das coisas que a Green Life sempre tentou trazer foi esse ambiente família, ambiente Isso. acolhedor, esse ambiente que é sim para você que não que tá fora do padrão, porque a ideia realmente é a pessoa entender que ali é um pontapé inicial, né? Mas mesmo assim é desafiador, mesmo assim, porque é um ambiente assustador. Imagina só
quem nunca fez, chega lá um monte de máquina, cara, aquilo ali é como se fosse a pessoa estivesse no outro planeta. Fala assim, agora, pra onde é que eu vou? E normalmente essas pessoas vão pra zona de segurança, que é o que vai pra esteira, que tem um verde e vermelho, sabe? Vai que desliga, né? Eu sempre falo pros profissionais, cara, quer ajudar realmente quem precisa, vai nas esteiras, sempre tem alguém lá que não sabe pra onde ir, o que fazer, e a zona de segurança dela é lá. Então você pode ali iniciar um processo de acolher essa pessoa e fazer com que a pessoa realmente se sinta à vontade naquele ambiente. Para finalizar, pessoal, a gente acabou, olha, a conversa tão boa que não foi olhar agora ali o tempo, já parece... Dá pra ficar mais uma? O tempo que a gente está aqui. Eu acho que, para finalizar com a frase da Lara, eu acho que tem tudo a ver, a gente falou muito de comportamento, mas eu acho que ajustar hábitos, né? Acho que já para me encerrar com a minha frase final, depois eu quero que vocês se expressam também para quem está nos assistindo, é que a mudança de hábito ela não pode ser radical. A mudança de hábito ela tem que ser construída, né? Como a Lara falou, não vou tirar 1 litro de Coca-Cola se o cara toma 1 litro todo dia. Não, peraí. Que tal você diminuir de 1 litro para 700 ml por dia? Daqui a um mês vai ser mais fácil chegar em meio litro. Daqui a mais um mês, 2 meses, vai ser mais fácil botar 250 ml por dia. Daqui a tanto tempo, porque você construiu a mudança do hábito. Então, acho que na vida tudo é isso. Se hoje eu durmo 5 horas por dia, não adianta você achar que a partir de amanhã você vai dormir 8 horas por dia, que você não vai. Até porque o teu biológico não vai permitir. Você já está habituado àquilo. Então, a mensagem que eu quero deixar para todos vocês é mudanças radicais não funcionam. Então, começa pequenas mudanças. Se você dorme 5 horas por dia, tenta dormir 5 horas e meia. Exato. Meia horinha a mais. Daqui a pouco você vai se acostumar com isso. E aí você consegue mudar mais um pouquinho. No treino, a mesma coisa. Se eu consigo fazer só 30 minutos por dia, faço os 30 minutos por dia. Que é o tempo que você está conseguindo fazer 35, 40, 45. Aí não tenho mais tempo, beleza. Começa a aumentar a intensidade, a qualidade daquele treino. Então, acho que o recado que eu quero deixar é esse de mudanças radicais não funcionam. Então, vai devagar, não se cobra tanto. Né? Que eu tenho certeza que isso vai ser muito mais produtivo, vai fazer você chegar onde você quer. Se despedindo, então, Manuel, últimas palavras. As minhas últimas palavras, primeiramente agradecer mais uma vez. Eu gosto muito desse tipo de papo, gosto muito de informação de qualidade e essa é a minha, talvez para deixar uma mensagem para vocês. Busquem informação de qualidade. Eu acho que a informação de qualidade ela vai meio que guiar para que vocês acompanhem as pessoas certas, se motivem pelas pessoas certas, se influenciem pelas pessoas certas e tomem as decisões certas na vida de vocês. Então, busquem informação de qualidade nesse bombardeio de informações que vocês recebem. Tenta ali ser um pouco mais crítico, eu tenho certeza que vai te ajudar. Quero agradecer também. Já quero mais outros bate-papos assim. Muito bom, gente. Muito boa essa troca. E para quem quer tanto ter esse resultado e talvez não esteja conseguindo, né, obter, o que é que eu vou dizer? Encontre um motivo, tenha um motivo muito claro. Eu acho que não existe motivo fútil, superficial, bobo. O que me motiva talvez não te motive, né? Então, já tive pacientes, por exemplo, que querem usar o mesmo biquíni da filha na praia. Então, assim, é bobo para algumas pessoas, mas para ela era muito importante. Então, encontre algo que te motive, porque é isso que vai te mover. Não subestime o poder do básico bem feito. Então, é sono, é água, é movimento. A gente evoluiu como espécie assim. É a conexão com os nossos sinais fisiológicos de fome, de saciedade, é escutar o nosso corpo. E observe muito a ambiência, né? A ambiência muda tudo. Ela nos influencia por completo. Então, assim, tenha uma ambiência favorável, partilhe os seus objetivos com quem de fato merece e te apoia, né? O processo de emagrecimento, de mudança de composição corporal e de hábitos, ele é muito solitário. Então, assim, divida com quem de fato vai te apoiar e não te sabotar e busque profissionais que possa lhe auxiliar nesse plano de ação, porque aí a caminhada ela é muito mais certa. E o meu recado é muito, assim, certo, de não existe tempo para você mudar. Ah, mas eu ainda sou muito nova para fazer uma musculação, para fazer um treino. Não, todo tempo é tempo. Ah, eu já sou mãe, eu já tenho 40, 50 anos, eu não vou mais atrás disso. Todo tempo é tempo. Se você quer mudar, você consegue, independentemente de idade, independentemente. Ah, mas é meu biotipo.
É minha genética, eu sou assim e é isso. Se você quer mudar, às vezes a gente relaciona muito ao emagrecimento, mas eu falo em relação a uma vida saudável, ao estilo de vida saudável, até mesmo para proporcionar para um filho, né, para você conseguir correr, brincar. Às vezes eu vejo muitas pessoas que querem brincar, correr com o filho e não conseguem, porque estão acima do peso e não tem mais à disposição. Então, o meu recado é esse, que sempre há tempo para mudança, se você quiser. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.